Pod Flor, um programa sem eira nem beira, o podcast mais maldito da internet brasileira. Nós vamos conversar hoje aqui com o Dave Coutinho, do Smoke Buddy. Smoke Buddy, né, Dave? Os amigos da fumaça. Smoke Buddy. Os amigos da fumaça, não é isso? Isso aí, isso Você aí. Você é cofundador, né? Salve, isso salve. Isso mesmo aí, ó. A princípio, antes de tudo, mandar um salve aí pra você, pra tua equipe, pra todos aí que já assistiram algum episódio do Flow e que vão assistir esse nosso episódio também. É o Pod Flor. Já fique conectado aí no Pod Flor. E já que claro, é obrigatório, né? Vamos tacar flor num baseado, né, de flor, né, óbvio. Pena que eu esqueci de fazer o meu aqui, mano. Daqui a pouco aparece um aqui pra mim. E vem cá, o Smoke Buddy surgiu foi em 2011, não foi isso? Foi isso mesmo. Tem 11 anos. Estava até comentando aqui no off, né, que às vezes as ideias surgem numa brincadeira, né, e podemos dizer assim, né, que a Smoke Buddy também surgiu numa brincadeira. Há 11 anos atrás não tinha essa facilidade de WhatsApp, programas de mensagem instantânea nem nada, a gente ficava muito resumido só ao Facebook, né, e um grupo de amigos junto com o Maurício de Martino, né, que foi quem criou o nome Smoke Buddies. Ah, não foi você, não? Não, o nome não foi criado por mim. Eles tiraram uma foto fumando na beira da Lagoa Rodrigues de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. E, cara, não tinha como postar aquilo ali em 2011. Ainda era considerado crime de apologia se você colocasse uma foto fumando um baseado na internet. Isso que eu ia te perguntar, nessa época ainda era apologia, né? Ainda era considerado um crime de apologia, né? Fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo, né? 11 anos atrás. Nem tem tanto tempo assim, né? Não tem. Se a gente for pensar, é recente, né? E depois do surgimento desse grupo, né, eu fui adicionado nesse grupo também, lá onde tinham cerca de 300 maconheiros e maconheiras. No Facebook, e ali eu vi que isso, dentro do Facebook, aqueles grupos no formato secreto. E ali eu tinha visto que tinha uma certa carência, né, de informação, cara, sobre a erva. Até mesmo muitos usuários, cara, há menos de uma década atrás, cara, acreditavam que fumavam a folha, né, da planta, e não a própria flor ou fruto, né, como hoje em dia aí, essas denominações vão mudando, né, a gente tem que ir se atualizando também. Então, o que acontece? Com essa minha visão de que faltava ali um pouco mais de informação, eu acabei implementando essa linha editorial da Smoke Buddies, se gerou aí esse principal veículo canábico aí de informações sobre a planta no Brasil e no mundo. E a gente segue aí há 11 anos nessa batalha. Jornalismo canábico, né, Dave? Exatamente. Assim no tempo que os veículos mais tradicionais, tipo Folha de São Paulo, Estadão, O Globo, Revista Veja... Ninguém falava no assunto, né? Ninguém falava. Quando falava sobre, era para noticiar a apreensão de maconha prensada nas fronteiras, nas estradas, apreensão de, no caso, detenção, né, de algum grower, ou então, cara, para falar alguma coisa muito negativamente. Algum artista que lançava, né? Gilberto Gil. Exatamente. E como eu já acompanhava, pelo menos 10 anos antes, sobre a informação dos avanços da maconha pelo mundo, né? Porque eu sempre fui aquele consumidor, cara, que gosta de conhecer aquilo que eu estou consumindo. E nessa história de conhecer aquilo que eu estou consumindo, né? Tu vai conhecendo, cara, os avanços e retrocessos, né, que existem em outros lugares do mundo e também no Brasil. E sentir essa carência de informação dentro do nosso país, né? Uma informação especializada, escrita numa linguagem jornalística, justamente para desmistificar, quebrar tabus, porque não adiantava eu pegar uma notícia cheia de gíria, cheio de jargão de maconheiro, de maconheira, que não é algo ruim, hipótese alguma, isso é legal, é a nossa personalidade, mas para noticiar isso é complicado porque aquela pessoa que vai receber essa notícia, às vezes ela já dá um descrédito em relação àquela informação pela quantidade de gírias que tem. Então, a gente veio aí com esse formato mais jornalístico, mais tradicional, que é justamente o que a gente prega, né? A informação que é publicada nas Smoke Buddies não é só para o consumidor e consumidora canábica. E sim, cara, para a tia, para o tio, para o pai, para a mãe, que é careta, que é preconceituoso. É esclarecimento mesmo, é pedagógico, né?
Exato, exatamente isso que tu falou. É algo para derrubar, tirar aquela cortina de fumaça, né, da vista de quem tem ainda um pensamento proibicionista. É um trabalho de agregação de notícia, né, que você faz no site. Não é só no site, né, nas redes sociais também, né? Exato. Tem algum aplicativo que você use ou você faz mesmo manualmente? Não. Inicialmente, a Smoke Buddies ela começou justamente com essa função, né? A gente fazia dentro do meio jornalístico, o pessoal chama muito de clipagem. A gente pegava o que era reproduzido em outros veículos e trazia para cá. Muitas das coisas eram de fora do Brasil, quer dizer, em outro idioma, ou em inglês, espanhol. E a gente fazia essa tradução desse conteúdo para sair em língua portuguesa. E depois de um tempo, a redação tomou forma, né, da Smoke Buddies, e a gente publica também artigos próprios, né, produzidos pela nossa equipe. Originalmente era um grupo no Facebook, né? Quando você chegou já até existia, né? Já até existia. Tinha cerca de 300 pessoas, mais ou menos, dentro desse grupo. E, como eu falei, né, eram 300 pessoas ali, cara, que olhavam assim e falavam, caraca, olha isso, quanto maconheiro. E só em pensar que hoje, esse grupo que foi original, que é do Rio de Janeiro, e um de São Paulo também, se juntar os dois aí no Facebook, eles chegam a mais de 500 mil pessoas. Caramba. Então, o que era lá atrás, que começou com uma ideia de um maconheiro e mais 5 maconheiros, se transformaram aí em mais de 500 mil pessoas só em 2 grupos secretos dentro do Facebook. E esses grupos existem até hoje, utilizado mesmo mais para a galera postar ali o cotidiano, dia a dia, fumando tem vários memes que saem lá, memes canábicos, quando eu olho assim, eu vejo, ó, esse é lá do grupo. Então, assim, é legal, né, porque mostra um pouco do cotidiano do consumidor de maconha, que, cá entre nós, né, eu ia falar que era parecido, mas eu posso estar errando nisso aí. Bobear é melhor do que um cotidiano, às vezes, de um alcoólatra. Pô, muito assim. Melhor, né? Então, vale muito a pena você acompanhar de perto ali o que a galera está consumindo, como que a galera consome, como que se debate, se constrói os assuntos, e os grupos secretos eles têm hoje essa função. Tem uma história interessante que é sobre os grupos secretos, que é o quê? Lá em 2011 existia o quê? A Marcha da Maconha de São Paulo, a do Rio de Janeiro, onde foi originalmente criada, né, a primeira Marcha da Maconha lá em 2002. E a partir da criação do grupo das Smoke Buddies, como tinham pessoas de todos os estados, né, começou a brotar, cara, a Marcha da Maconha em vários estados brasileiros. Então a gente chegou a ver, cara, em 2011, 2012, cerca de 40 marchas da maconha sendo realizadas por todo o país. Então eu até digo, né, quando o movimento resolve se unir e caminhar na mesma direção, cara, sai bastante fumaça, sai bastante barulho. Com certeza. Precisa para mudar as leis e derrubar o proibicionismo. Engraçado que você trabalhava anteriormente com defesa do consumidor, né? E agora, de certa forma, também continua, só que é o consumidor de maconha, né? Exatamente. Trabalhava no escritório de advocacia, de defesa do consumidor. Você é advogado, né? A gente lidava muito com o povão mesmo, com a população mais carente, que por fim, quem acaba sendo mais dada, né? Aí em relação aos direitos, e sair desse ramo para trabalhar com defesa do consumidor também, né? Tudo bem que eu até falo que hoje em dia eu trabalho nesse atual momento, né, mas como informação, um veículo ou um comunicador trazendo informação sobre o mercado canábico, sobre a planta, sobre a cannabis, a maconha, enfim, do que mesmo até defendendo os consumidores. Queria eu muito que já fosse regulamentada no Brasil para a gente ter tipo um PROCON da maconha, ou seja, um Proconha, né? Veio com uma qualidade ruim, a gente tem condições de ir lá, cara, e reclamar, e acontecer o quê? Chegar até o ponto de acontecer o que a gente já viu acontecendo em estados norte-americanos, que a galera já fez recall de maconha. Passou que lá, pegou um lote, foi feito um teste, viu que aquele lote ali estava cheio de pesticida, de fertilizante, pediram para as lojas devolverem aquela safra e depois, inclusive aos consumidores também para efetuar a devolução, e fizeram um recall de maconha, que nem tem recall de carro, né? Às vezes você compra um carro, descobre que tem problema no airbag, o pessoal não chama lá, o dono do veículo, claro, vai lá consertar ou trocar.
É a mesma coisa com a maconha regulamentada. Isso que é essencial. Não é só você ter acessibilidade com a regulamentação, mas sim você ter controle de qualidade, cara, e também ter locais para que você possa reclamar daquela suposta falta de qualidade daquele produto. Hoje, coisa que a gente não consegue fazer. O Facebook nunca censurou o grupo, nunca teve nenhuma restrição da parte da direção do Facebook, eu já? Tu acha que não? Pô, Acho já. que sim, acho que sim. Ah, tá. Eu tô perguntando pra tu falar aí. No primeiro ano de Smoke Buddies, o grupo já tinha cerca de 450 mil pessoas, mais ou menos, esse grupo principal, né? Que a gente chama. O grupo principal o grupo que foi criado primeiro, né? E o Facebook limou o grupo do dia para noite. Eu lembro que eu saí para dar Desapareceu o grupo. Saí para dar um rolezinho com os amigos às 4h20 da tarde. Cara, quando eu voltei do rolê, não tinha mais grupo, a porrada de mensagem, né? No Messenger, né? No chat do Facebook. Excluíram o grupo. Quando foi ver, realmente tinham excluído o grupo. Criamos outro grupo. Menos de 12 horas a gente conseguiu reunir mais pessoas nesse grupo. Facebook mesmo número de pessoas? E excluiu novamente. Ih, rapaz! Sim, se for contar aí exclusão de grupo, foram mais de 5. Mais de 5? Você vê que eles são fogo, esse pessoal das redes sociais, né? Eles realmente têm viés, né? Dizem que é algoritmo, mas o algoritmo não deveria ter ideologia, né? Isso que eu ia falar, né? Se for pensar que é um programa, né? Tem que ser um programa sem ideologias, né? Mas acaba tendo, não sei o que acontece, cara. Eu até falo, tem horas que eu acho que quem controla as redes lá do Meta, né? Quem faz a fiscalização das redes da Meta são, cara, freiras muito conservadoras e proibicionistas, entendeu? Porque, cara, não pode ver uma seda que é motivo de exclusão, é motivo de suspensão da conta. E, cara, a gente vive em outra era, entendeu? Já em outra época. Isso eu estou falando de 10 anos atrás para agora. Então, assim, as coisas têm que evoluir também, né? Eu acho que o pensamento, inclusive os critérios para análise das postagens também precisam ser evoluídos, porque no Brasil a gente já tem uma forma de regulamentação, querendo ou não, desejando que seja essa ou não, já existe uma forma de você ter acesso legal à maconha e aos seus produtos de maconha. É uma gambiarra legal, mas é a cara do Brasil, né? Exatamente. O famoso jeitinho brasileiro, né? É o famoso jeitinho brasileiro. Que nem eu tô falando contigo aqui. Tô fumando, cara, flor autorizada pela Anvisa. Entendeu? E aí? Não tô fazendo nada ilegal, nada ilícito. Então, assim, se a gente for pegar e analisar, já existe, né? Mas tem países aí, como, por exemplo, o próprio Uruguai, que já regulamentou, entendeu? Todos os usos, há não sei quantos anos, e tá lá, cara, as contas que são criadas no Uruguai também estão passíveis a punições, entendeu? Porque é difícil. Eu acho que enquanto não houver uma mudança global e a maconha ela passe a ser enxergada como a cerveja, vamos falar de drogas... Muito melhor do que a cerveja, que cerveja não é remédio, né? Vamos falar a verdade. Exato. Vamos comparar duas drogas bem populares, né? A maconha e a cerveja, até falo, se for popular, mais popular do que a cerveja é o próprio açúcar, né? Pois café. O café, exatamente. Mas a partir do momento que os gestores, os algoritmos, as freirazinhas conservadoras lá, que ficam fiscalizando as postagens, passarem a enxergar a maconha como um produto comum, ou seja, como algo normal, entendeu? Não anormal, um bicho de 7 cabeças, uma coisa do demônio, né? Muitas pessoas costumam pregar, né, por aí. A gente não vai ter essa mudança, inclusive nas mídias sociais, nas redes sociais, porque eles ficam rendidos em relação a isso, né? Porque por mais que tenha um algoritmo, também há pessoas, há seres humanos por trás, e, cara... Eles que programam, né? Somos múltiplos, né? Somos diversos, né? Eu sou diferente de você e você é diferente de mim. Ainda bem, né? Os pensamentos também são diferentes. Então é aquilo, né? E às vezes cai na mão de uma pessoa um pouquinho mais conservadora, com certeza é motivo aí de suspensão da conta, exclusão de um grupo, de discussão e por aí vai. Mas é a batalha que a gente segue aí há mais de 11 anos. A grande acusação contra a maconha é que ela seria porta de entrada, mas hoje em dia já está se vendo que ela é mais porta de saída do que de entrada, né? Muito mais porta de saída para drogas pesadas, né?
Eu posso deixar meu testemunho oficial. Sabe qual foi minha porta de entrada para as drogas? O vinho na hora do almoço do meu avô português, entendeu? Vinho, porque né? mesmo quando era moleque, cara, pegava, botava lá um cálicezinho de vinho, botava 2 dedinhos d'água e manda para dentro a criançada. Com açúcar, né? Então, assim, eu quero falar, porta de entrada das drogas, cara, é a cervejinha do pai e da mãe, é o colarinho da cervejinha do pai e da mãe que dá pra criança ali pegar e dar um golinho, entendeu? Foi o vinho que meu avô me dava na minha infância. E eu até digo, cara, eu comecei a consumir, botar assim, né, pegar, assumir o título de maconheiro mesmo, quando eu tinha 21 anos de idade. Quer dizer, eu já tinha experimentado outras substâncias, lícitas e ilícitas, antes mesmo até da maconha. Sim. E como tu falou, né, a maconha, para mim, por exemplo, serviu como porta de saída do álcool. Consumia álcool também. Socialmente, não era uma pessoa que bebia ao ponto de cair, nem nada. Eu nunca gostei muito desses tipos de efeitos no meu corpo, no meu organismo, mas consumia o álcool periodicamente. E, cara, hoje em dia dá para te falar aí, eu acho que eu devo estar há alguns anos aí sem consumir álcool. Eu parei geral também. Às vezes eu abro uma exceção para um bom vinho, né? Não tem como, né? Fui criado à base de vinho, então preciso às vezes honrar a origem. Agora, a maconha foi despenalizada, né? O consumo, né? Só que tem um problema. Quem decide quem é traficante ou não são as autoridades. O cara pode pegar o cara com uma certa quantidade de droga e dizer que ele não é consumidor, é traficante. Só pela quantidade, ou pelo lugar que ele tá, ou pelo jeito dele, às vezes pela cor da pele. Né? Quer dizer, eu nem sei se valeu muito a pena essa despenalização. O que você acha? Olha, na minha opinião, valeu a pena porque se a gente fosse olhar antes da Lei 11.343 de 2006, que foi sancionada pelo atual candidato à presidência da República, Lula, a gente tinha uma lei que foi instituída na época da ditadura militar. Então, assim, o usuário estava passivo a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O usuário. Então, se você fosse pego naquela época lá, antes de 2006, com baseado na mão, era passível de ser preso. Cadeia, passar de 6 meses a 2 anos. A lei de drogas, ela vem justamente para tirar isso, né? Tirar o usuário da esfera criminal, só que por falta de determinações de pontos que seriam essenciais na lei, que é como definir a quantidade. Qual é a quantidade que o cara é considerado um usuário? Qual é a quantidade que o cara é considerado um traficante? Entendeu? Mas será que é só a quantidade mesmo? Porque às vezes o cara pode ter uma grande quantidade e ser usuário também. Exato. Dependendo do nível comprou de consumo muito da pessoa. Comprou para estocar, não sei. Exato. Então, assim, se a gente for olhar hoje a atual lei de drogas, que é de 2006, ela já está desatualizada. Inclusive, um dos primeiros textos que eu escrevi assinando pela Smoke Buddies foi exatamente isso. 5 anos depois da lei de drogas, criticando a lei de drogas que naquela época eu já considerava desatualizada. Então, imagina legal. Hoje, né? Hoje em dia é desatualizada, defasada, falida, falha, entendeu? Que sustenta uma guerra, mas que, cara, na realidade vai vitimar pretos, pobres e, cara, infelizmente, moradores periféricos. Porque, como tu falou, a lei de drogas, a 11.343, ela não leva o usuário para a cadeia, vamos botar assim. Mas se o usuário for branco e tiver um CEP diferente de um CEP de comunidade ou de periferia, entendeu? Um exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, se eu estiver na Zona Sul fumando baseado, dificilmente eu vou ser parado, entendeu? A não ser que o policial seja seu inimigo, queira te sacanear por alguma coisa. Aí ele pode também, esse é que é o problema, né? Eu faço parte de um grupo que é de pessoas brancas privilegiadas. Então, assim, eu sei que, cara, dificilmente eu posso sofrer alguma punição, ou a mesma punição que um garoto negro, entendeu? Ou uma mina, uma mana negra que tá ali, cara, no pé do morro carregando um baseado no bolso. Às vezes ela não vai estar nem fumando, aquela pessoa, entendeu? Só o fato dela estar carregando e a cor da pele dela já gera, né, aquele alerta para as autoridades, né, acharem a pessoa suspeita pela cor da pele. É muito arbitrário, né? Em pleno 2022, a gente está falando ainda sobre isso, cara, é um absurdo, no meu ponto de vista. Entendeu? Porque é muito arbitrário. No Brasil, majoritariamente, cara, são feitas de pessoas de pele escura.
Então, é aquilo, ainda tem um racismo muito, muito enraizado, tanto nos agentes da lei, né, ou seja, nos policiais, nos guardas e por aí vai, e há também um racismo muito enraizado, por exemplo, no judiciário, que você estava falando, dependendo da cor e da quantidade, o cara vai ser considerado traficante. Hoje, o André Barros, inclusive, já lutou muito contra isso, tudo. Hoje, a primeira coisa que vale na hora de você condenar uma pessoa é a palavra do policial. Que para mim já acho que é um erro. Também Entendeu? acho. Porque a pessoa que está ali a serviço, entendeu? Tá lá, cara, diz lá no regimento, servir e proteger, entendeu? E não, cara, condenar a uma pós-graduação do crime. Pois é. Então é aquilo. O cara vai falar que pegou um moleque negro com 2 baseados no bolso e R$20, ele vai falar que o cara estava traficando, entendeu? Diferentemente que se eu fosse abordado com um baseado no bolso e com R$200, entendeu? Eu ia falar, não, faz o seguinte, não fuma aqui não. Tô falando isso, cara, porque já aconteceu comigo, entendeu? Em pleno Arpoador. Quer dizer, eu tava na Zona Sul Carioca, o policial chegou e falou assim, pô, não faz isso aqui não, que não sei o quê, tem câmera ali filmando, bababá, vai fumar em casa, fuma em outro lugar. Aí depois que ele terminou isso tudo, eu fiquei pensando, pô, será que fosse uma pessoa de cor negra, cara, ele estaria fazendo a mesma coisa? Entendeu? Provavelmente já tá chegando na agressividade. Já tava dando soco na barriga. Exatamente. E no outro estágio dessa pessoa, cara, talvez estaria bofando, entendeu? Esperando uma audiência de custódia, ou até mesmo já dentro de um presídio com um traficante. E, cara, superlotando o sistema penal brasileiro, que já é uma. Desculpa os termos, mas tem que falar a verdade, mas que é uma merda, entendeu? Que não reeduca ninguém, aquilo ali não serve para reeducar ninguém. Não é feito para isso. Aquilo ali serve exatamente o quê? Para você formar novos soldados, cara, para o crime, para crimes mais graves, mais bárbaros, porque você pega hoje um cultivador de maconha, um usuário de maconha, e bota dentro de uma cela que, teoricamente, eram para caber 4, 5 pessoas, que tem 40, entendeu? Que tem facções criminosas comandando aquilo ali. Então, diante da pressão que aquela pessoa que acabou de ser presa vai receber, ela vai ser obrigada a entrar na vida do crime. Então é o que eu digo, hoje o sistema carcerário brasileiro, ele não reeduca ninguém, entendeu? Pelo contrário, ele educa para o crime, ele faz uma pós-graduação para o crime. É controle social, eu acho. Isso. Exato. É muito a questão de controle social. Porque com essa desigualdade que a gente tem no Brasil, eles têm que manter o povo pobre sob controle, né? É cruel, mas é a realidade, né? Vem cá, o Smoking Bunny foi o primeiro órgão de jornalismo canábico no Brasil ou já tinha outro? Não, já existiu. Anterior, eu sempre gosto de reforçar isso, porque as pessoas falam, porque, pô, você é... Pioneiro. Pô, pioneiro, eu até falo, gente, já existiam outros veículos de informação canábica. Como eu falei, vinha mais no formato de blog, era mais na linguagem ali mesmo do próprio consumidor. Vou citar 2 exemplos aqui para o Padão, do meu nobre amigo Cadu, e o outro era o fórum da Grohum do William Lantel. Então já existiam, né, em línguas portuguesas 2 veículos, né, vamos botar assim, 2 bases que já falavam sobre maconha. Tudo bem que o Rempadão falava mais do que a Grohum, porque a Grohum era um sistema de fórum privado, que as pessoas iam lá, trocavam ideias e dicas. O Cadu já esteve aqui, já entrevistando ele. Exato. E o Rempadão não, já era mais explanado mesmo, aquele blog, laricas de informação. Aí um beijão aí pro Cadu aí, quando assistir esse nosso episódio aí, porque ele merece. Ele vai ver, ele vai ver. Ele merece. Vou mandar para ele. Ele merece ser honrado aí. Então, assim, na linguagem jornalística, que a gente até fala que é uma linguagem mais tradicional, né? Que é aquela para você conquistar o tiozinho careta, o pai e a mãe careta, entendeu? Posso dizer que a Smoking Bunny foi a primeira, e hoje em dia já tem outros vários veículos que eu acho, porra, foda, entendeu? Fala um aí que você gosta. Pô, cara, tem vários. Fala alguns, né? aí, então. Fala aí. A galera depois vai bater, vai falar assim, pô, você não falou nem nada. Ó, nessa leva aí, até puxando um pouco pro lado da nossa militância aí, cara, tem o blog Marihuana, que é da Mônica Pupo, que pô, esse legal. Aí é o primeiro blog jornalístico feito exclusivamente por uma mulher. Ah, então, legal. Pô, a Mana manda muito bem. Que cara, bom. tem Sechá,
que é mais voltado aí para o uso medicinal. Tem portal Cannabis Saúde também, que é mais voltado para o uso medicinal. Vou entrevistar o Gregório hoje. Amanhã. Exato. Então, tem tem um que, apesar de tudo, ele ter começado num formato mais de começar a catar o que está se falando de maconha na internet ou no mundo, né? E começar a jogar ali dentro do Insta, que eu curto muito, entendeu? Até pelos quadros, o podcast, por tudo que tem, e o trabalho que eles desenvolvem é o Cannabis Monitor. Também. Vou entrevistar a Monique amanhã, Monique Prado. Então, pô, tá bem acompanhado, entendeu? O Gustavo Lima ia também, mas não pôde, vai ficar para a próxima leva. São uns amores de pessoas, assim, no português bem claro, foda, entendeu? Que merece Pode crer. Ser acompanhado. E, cara, além deles, cara, tem vários outros, tem o Ideria, tá arriscado de eu falar que vários, cara, aí... Fala aí, cara, é bom que o pessoal pesquisa e vê lá na internet. E depois o pessoal me cobra, porra, não falou do meu. Mas, cara, é assim, e eu, cara, eu acompanho todos, entendeu? Então não tem como eu falar assim, qual que você mais gosta? Eu falei, olha, cara, eu gosto daquele que traga a informação com veracidade, entendeu? Com seriedade e com frequência, porque, como eu digo... Frequência é importante. A frequência é importante, porque uma das coisas o Smoke Bunny, isso aí é bem ressaltado, né? Porque exato. Vocês têm bastante conteúdo. Isso, porque uma das coisas que eu até lá no começo, lá em 2011, eu coloquei como proposta para Smoke Buddies era isso, cara. Todo dia ter pelo menos uma notícia sobre maconha. Hoje tem bem mais do que uma, né? Não, tem. Hoje em dia, sei lá, há cerca de 4 ou 6 notícias por dia, mais ou menos. Então, a gente sempre trouxe essa proposta de, cara, vir mesmo como um formato editorial, entendeu? Notícia. E um veículo de notícia é isso. Ele não tem final de semana, não tem sábado, não tem domingo, não tem dia santo, carnaval, Natal, Ano Novo. Ele está lá, está fazendo esse trabalho que é levar informação à população. E, falar nisso, já vou eu aqui fazer um pouco de trabalho na Smoke Buddies. Pode crer. Porque, como eu falei, né, mesmo nos finais de semana, a gente está trabalhando. Claro, a equipe plantão, fica mais enxuta, fica um pouquinho mais enxuta a equipe, mas aí tá lá, cara. A gente tem os nossos seguidores fiéis e a gente sempre faz questão, cara, de estar... Eu mesmo sou um deles. E colocando. Pô, gratidão, meu querido. Muito bom ouvir isso. Foi quando o Facebook baniu vocês que vocês fizeram o site, né? Vocês não tinham nem site, era só o grupo no Facebook, né? Hoje em dia já tem o site lá. Era só o grupo, a gente trabalhava com essa parte informativa através da fanpage, mas quando rolou a primeira exclusão do grupo, a gente viu que o trabalho que era realizado na tinha fanpage, que ter o site. Até hoje, ele estava correndo risco, então tinha que ter alguma coisa fora da plataforma para que nos assegurassem de que, cara, aquele conteúdo ia permanecer no ar, independente da ideologia ou da opinião de quem fosse, entendeu? Então, a gente criou um site e vem tocando esse site até hoje. Vem cá, você soube que o governador de Nova York, né, que tem um PIB maior do que o do Brasil, note-se, ele se tornou um entusiasta da legalização da maconha por uma questão econômica, né? Para aumentar a arrecadação. Deixou de ser uma questão só de liberdade, de costumes, e passou a ser uma questão econômica, né? Como é que você vê isso? Esse argumento não é válido para o Brasil também? Olha, Colorado chegou a devolver dinheiro para os contribuintes. Você soube disso, né? Claro. Em função do aumento da arrecadação. Noticiamos isso. Vocês noticiaram, claro. Eu fiquei sabendo com vocês. Não, e o que acontece, cara? O problema é sempre o quê? A droga dos outros, né? Não é a sua droga. Porque, como eu falei, né? Às vezes o cara tá criticando ali, o cara que fuma um baseado, mas tá com um copinho de uísque na mão ali, enchendo a cara. Vai chegar bêbado em casa, vai enfiar porrada na mulher, dos filhos, então a droga dele não tem problema. Ou então Rivotril, antidepressivo. Exatamente. O problema todo é a droga dos outros. Eu até digo que eu acho que um argumento que todo proibicionista poderia pegar para si, entendeu? E botar assim no fundo do coração e vir com a gente lutar por uma regulamentação é o econômico. Por quê? Sim. Como tu falou, cara, o econômico, lá no Colorado, onde houve a devolução... Devolveram grana para o contribuinte, cara, porque aumentou a arrecadação. Como é que pode? E independente do contribuinte ter comprado ou ter fumado a maconha, pois ele recebeu qualquer... lá $7 e alguma coisa de volta. Devolução, entendeu? né? Então, cara, por que ele faz isso?
Por que as pessoas não pegam... É um bom argumento, né? O É mais um argumento proibicionista fundamental. possível e fale, olha, vamos legalizar justamente para voltar dinheiro para o meu bolso. Deixa os maconheiros fumar, entendeu? Deixa a galera encher Qual o pulmão de problema? É remédio, fumaça, pô. entendeu? Exato, O efeito colateral é mínimo, né? Se a gente for pensar, É droga por irrisório, droga, né? todo mundo é drogado. Né? Todo mundo é drogado. Porque todo mundo consome açúcar em excesso, todo mundo consome café em excesso. Então, é o que eu falo, né? O problema hoje das drogas, e principalmente de quem é muito proibicionista, não é um problema com a droga, é a droga dos outros, entendeu? Porque se você for pensar, cara, a maconha, isso que já tem... Não é o Dave que tá falando, entendeu? Há estudos, há informação em tudo que é canto falando isso. A maconha nunca levou ninguém à morte pelo seu consumo. Mas quantas pessoas já morreram, cara, por consumo excessivo de açúcar? Por café? Até entendeu? Sol em excesso faz mal, né? Por cerveja, entendeu? Por opioides, que são os comprimidinhos para dormir, entendeu? Então, assim, se a gente for pensar, cara, as pessoas não proíbem uma substância pensando na saúde da sociedade, entendeu? Proíbe porque tem outros interesses obscuros por trás daquela sustentação da proibição. Dá para citar um exemplo, né? Tem alguns políticos brasileiros que eu acho que não vale dar audiência para esses caras em citar nome nem nada aqui, que, cara, defende ferrenhamente, cara, a proibição e o tratamento através da internação compulsória. Mas aí tu vai ver, o cara é sócio de clínica, de dependente químico, entendeu? É sócio de não sei o quê. Tem interesse econômico. Então, assim, para ele, vale muito mais a pena a droga ser mantida proibida, seja ela qual for, entendeu? Que ele vai ganhar mais. E já foi provado, cara, em diversos estados norte-americanos, no próprio Uruguai, entendeu? No Canadá, vários lugares na Europa, cara, que o consumo, ele, na realidade, a legalização aumenta o consumo, entendeu? Não aumenta índices de violências. Pelo contrário, cai, né? No Uruguai caiu, por exemplo. O céu não vai desabar na cabeça da população porque um país ou um estado regulamentou, por exemplo, a maconha, entendeu? Pelo contrário, a pessoa fala, mas Dave, você está falando uma informação que não é verdade, porque eu li em algum lugar que aumentou o consumo após a regulamentação da maconha em tal lugar. O que acontece? Não é que aumenta o consumo, as pessoas já consomem, mas quando você vive num estado de proibição, as pessoas não falam. Ninguém entendeu? sabe. As pessoas têm receio de falar que são consumidoras daquela substância porque podem perder emprego, podem ter problema com a família, entendeu? Mesmo legalizado, isso pode acontecer também, porque o preconceito persiste. Às vezes a pessoa faz parte de uma família mais conservadora que ela não pode falar que foi um baseado, entendeu? E aí? Ela não vai falar. Ela vai mentir para a família a vida inteira. E conheço, cara, vários pares, entendeu? Inúmeras pessoas que são assim. Então, quando as pessoas virem e falam assim, porque regulamentou, legalizou em tal lugar, aumentou o consumo, na realidade é que as pessoas estão podendo se explanar mais. Então, elas podem responder, pode se posicionar como consumidora daquela substância sem risco de sofrerem alguma sanção ou punição, seja social ou seja até mesmo legal. O consumo, falei, consumir, todo mundo já consome, de um jeito ou de outro, que vai acontecer que a pessoa vai se sentir numa liberdade maior, entendeu? Para se expor. Não, sou maconheiro sim, sem problema nenhum, entendeu? E isso eu fiz há, 15 anos atrás e choquei um escritório de advocacia inteiro, entendeu? E as pessoas vinham perguntar, como assim, cara, você fuma maconha? Eu falei assim, geralmente eu aperto numa seda, na época não existia essa onda de piteira, não é nem onda, né? Mas acho que é um item essencial aí para redução de danos. Né? Eu confesso que eu não uso, não, que eu sou a moda antiga. Mas eu também era moda antiga, mas tá aqui, cara. Não consigo hoje apertar mais um baseado sem piteira. Essa é a realidade. Eu vou acabar aderindo. Olha, eu deschavo a erva, entendeu? Jogo num papel, num sedanapo. Na época não tinha tanta qualidade de seda nem nada. Muitos baseados que eu fumei foi no sedanapo. Sedanapo. Famoso sedanapo. Aí as pessoas ficavam assim, cara, em choque, entendeu? Porque elas não entendiam como eu conseguia ter um nível de idade grande tudo, e ao mesmo tempo ser um consumidor daquilo que muita gente ouviu a vida inteira, entendeu? Foram doutrinados a isso, de que, cara, a maconha vai te levar pro crack, a maconha vai destruir a tua vida, a maconha vai fazer isso, a maconha vai fazer aquilo. É o tempo que isso não ocorreu.
Pois é, rapaz, eu acho que alguém devia fazer a conta de quanto que o país está perdendo, entendeu? Do ponto de vista econômico e industrial, né, com a proibição. Porque Também concordo. perdendo alguma coisa tá, com certeza. Não, Flor, o que acontece? O Brasil mais perde, cara, são em vidas, entendeu? Com a guerra às drogas, com a Sim. proibição. Porque foi o que eu falei, a proibição ela vitima usuários e não usuários. E até os policiais também, né? Majoritariamente, exatamente, não usuários, entendeu? Que é aquilo. Aí o policial, sob a chancela da guerra às drogas, entra na favela com um fuzil na mão, entendeu? Que vai ali trocar tiro com um cara que está fazendo a venda de um produto que está ilegal com um fuzil na mão, entendeu? Então, quando você olha assim, cara, e perceber, cara, são pessoas negras e pobres se matando em nome de uma guerra às drogas que é sustentada por políticos brancos que têm interesses escusos. Obscuros na proibição, entendeu? E manter a proibição. Então, a partir do momento que toda a sociedade enxergar que o que mais vale hoje para derrubar a lei atual de lei de drogas, entendeu? E acabar com essa guerra às drogas, que na minha cabeça, cara, é irracional, entendeu? Que mas de todo mundo, né? Muito valiosa, a vida. Eu acho que mesmo quem não fuma deve achar a mesma coisa, que é irracional. Não é possível isso. Né? Agora, o que devia ser feito com os impostos arrecadados quando a gente regulamentar, que vai chegar esse dia, né? O que a gente deve fazer com os impostos arrecadados com a maconha? Direcionar para as comunidades mais afetadas pelas guerras às drogas, por exemplo? Sem dúvida, tem que ter uma reparação histórica, entendeu? Isso. Se a gente for olhar aí na história da proibição da maconha pelo mundo, o Brasil, cara... Nova York, inclusive, estão falando disso também, né? O Brasil foi um dos primeiros lugares no mundo a se proibir a maconha com a lei do Pito do Pango, né? Sim. André Barros fala muito sobre isso. Eu esqueci a data, mas ele que possa me corrigir aí na data, mas se não me engano foi 1831. Eu acho cara, que é isso. Majoritariamente vinha o quê, cara? Para criminalizar a conduta das pessoas negras, já que ao tempo você ia numa boutique que você encontrava lá os cigarros índios, entendeu? Você tinha ali o branco, a mulher do fazendeiro, entendeu? Utilizando um chá da folha para cólica, entendeu? Então, e dizem que é muito bom mesmo. Toda lei proibicionista traz esse viés racista. E eu acho que uma das coisas que deveriam ser feitas de imediato é isso, uma reparação, até digo, né, social e histórica, justamente para as comunidades que hoje em dia são as mais afetadas à guerra às drogas. Mas não é chegar lá e ficar jogando dinheiro, entendeu? Para a população, criar um auxílio, criar aquilo. Cara, é colocar uma infraestrutura digna, entendeu? Porque as pessoas falam assim, porque eu escuto muito isso de proibicionista, mas o garoto virou o menino do radinho ali no morro, empinador de pipa ali para avisar quando chega a polícia, o fogueteiro ali, entendeu? Porque ele quis. Não, porque ele quis não, cara. Para e pensa de uma forma racional, entendeu? O menino já não tem estudo, não tem oportunidade, entendeu? Vai vir para a pista, vai sofrer racismo. É discriminado direto. Exatamente. Aí chega lá o dono do morro, por exemplo, o cara oferece para ele dinheiro, ouro, moral com as minas. Autoestima, né? Eu até falo, até eu também faria o mesmo, entendeu? Se estivesse naquela mesma condição. Então, assim, uma das coisas que eu acho que tem que ser feito prioritariamente, cara, é você dar condições, entendeu? Justamente para que essas crianças, entendeu, vão virar futuros vendedores de uma substância ilícita, porque, cara, eu, na realidade, eu nem curto muito o termo traficante. Varejista, né, do comércio de droga. Exato, porque o cara está traficante, cara, porque no Brasil tá ilegal, entendeu? Porque a partir do momento que está regulamentado, ele é um varejista, como você falou, entendeu? E trazer oportunidades, cara, de educação, de saúde, entendeu? De vida para essas pessoas, cara, que elas não vão adentrar para uma vida do crime, entendeu? Então, assim, a gente pegando aí os impostos de uma maconha regulamentada no Brasil, tinha que ser prioritariamente, majoritariamente direcionada para isso. Em Nova York, inclusive, teve muita briga em relação a isso, porque lá a comunidade negra só deixou avançar a lei depois que eles falaram que iam pegar e colocar isso como pauta, né, dentro da regulamentação nova-iorquina de que
o valor arrecadado com os impostos fosse para comunidades negras. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que também a licença para venda legal também seria interessante, né? Também é uma proposta do André Barros, aqui do tombamento das bocas de fumo. Eu acho muito interessante, apesar de parecer uma coisa meio polêmica, assim, a princípio. Na realidade, assim, eu até acredito que seja um pouco utópica criar, ou então... Do jeito que ele coloca, mas se colocar de um outro jeito, exato, talvez ele passe. fala cultivar maconha pelas lajes das favelas cariocas e tudo. É porque ele fala para criar um efeito mesmo. Entendeu? Exato, para criar aquele pacto mesmo, aquele sacode a mulher e pensa junto comigo. Mas foi o que eu falei, cara, não é pegar e botar talvez o cultivo da maconha dentro das favelas, entendeu? Mas é isso, cara, é pegar, direcionar os impostos que for arrecadado com a maconha, entendeu? Para projetos sociais, educacionais, para a saúde dessa população, cara, que hoje é a população que mais sofre com a mazela da guerra às drogas, entendeu? Que tá lá, um exemplo disso aí é a família da Kathleen. Tomou um tiro em nome da guerra às drogas, morreu, estava grávida e tudo mais. Não só a Kathleen, mas como todas as outras pessoas que estão por aí. Mas puxei um nome assim mais emblemático, quem estiver nos assistindo por qualquer lugar do Brasil vai saber do que eu estou falando. Até porque a indústria do cânhamo também, ela é bem mais rentável, até do ponto de vista ambiental, né? Que as outras indústrias, a celulose, do algodão. Exato. Dizer... A planta, ela é sustentável. E assim, né, como tu falou, se você pega, cultiva a planta para tirar ali as sementes para alimentação nutricional, vamos botar assim, né, para gerar uma farinha de seeds, que é muito comum nos Estados Unidos. Ou farinha então de semente. O azeite do cânhamo. Cara, todo o resto da planta tem utilidade, entendeu, cara? O caule ali vai virar fibra para a indústria têxtil, as folhas vai virar ração para o gado, entendeu? As raízes vão virar matéria-prima para a construção civil, e além disso tudo ainda vai captar carbono do ar, né? Então eu até falo, uma coisa, se você for, ainda vai desintoxicar o solo também. Então se você for pensar, cara, num padrão sustentável, até brinco, né? Dentro das ODS da ONU aí, cara, poderia estar incluso ali, cara, cultivar maconha pelo mundo, né? Porque é isso, cara, é sustentabilidade. É sustentabilidade desde o momento ali que você faz o semeio daquela semente, entendeu? A colheita, a entrega do produto final, porque o produto final, cara, são mais de 250 mil usos, né, para a planta. Então, se você for pensar, cara, serve de tudo. Eu poderia muito bem hoje estar vestindo uma camiseta de cânhamo e não de algodão. Pois é. Gastou muito mais água, agrediu muito mais o meio ambiente do que se fosse uma plantação de cânhamo. A regulamentação pode gerar muito emprego, as pessoas têm que cair a ficha disso aí, né? E não é só uma coisa de doidão de querer fumar é porque economicamente vale a pena, né? Não, e Alexandre, se for pensar assim, eu sustento, pensar aqui um pouco como proibicionista, né? Eu sustento a proibição porque, cara, não quero que as pessoas fiquem fumando. Gente, as pessoas já fumam fumam vários, inclusive, entendeu? Porque eu não quero sustentar a legalização. Eu não quero sustentar a legalização porque as criancinhas vão ter acesso à maconha. Aí que tá, cara. Na proibição, as crianças têm acesso à maconha. Entendeu? Num modelo mercado... Porque é desregulamentado. Exatamente. As crianças não vão ter acesso. Vide hoje como é feito com tabaco com álcool. Se você mandar uma criança de 10, 12, 13 anos de idade comprar uma garrafa de cerveja... Não vão vender. O bar não vai vender. Exatamente. Não. Pedir para comprar um maço de cigarro, a tiazinha do bar não vai vender. Pedir para comprar um Rivotril, tem que ter a receita. Exatamente. Para comprar o Rivotril numa farmácia, no que for, cara, tem que ter uma receita. Então, assim, a proibição, ela gera muito mais danos, cara, para quem consome e principalmente para quem não consome também. Agora, falando em farmácia, as associações hoje em dia são a única saída para você adquirir o remédio a um preço não exorbitante, né? Porque a gente sabe que o Mevatil, que tem THC, é vendido a quase R$3.000 nas farmácias. Né? Quer dizer, as associações hoje são a única saída para pacientes que precisam adquirir o remédio e não tem grana para pagar uma caixinha de remédio de R$2.700, né? Exato. Se a gente fosse depender desse modelo exclusivamente de maconha na farmácia, né, a gente não teria a quantidade de milhares de consumidores, pacientes, que há hoje no Brasil. Eu acho que é isso que a direita quer, né?
Exato, né? Eles querem ganhar Tentaram de alguma forma. Eles patentear o querem óleo ganhar. de cânhamo, não conseguiram, mas tentaram. E eu vou um pouco mais além. O trabalho das associações, cara, eu considero fundamentais, não é só pela você trazer acessibilidade para aquele paciente que não tem tanta condição de arcar com um tratamento comprado na farmácia ou até mesmo importado, né? Porque se a gente for pesar assim, níveis de preço, né, em topos num formato de pirâmide, né? Tá lá, a farmácia lá no topo com preço mais caro. Aí tá no meio da pirâmide ali, cara, O importado. importado, que aí você já tem hoje em dia produtos com preços bem acessíveis, e tem a base da pirâmide, que são as associações, que tem um trabalho fundamental, que não é só o de acessibilidade, e sim o do acolhimento, entendeu? Porque é aquilo, é através da associação que as mães trocam experiências com outras mães, que os pacientes trocam experiência. Isso você não vai encontrar lá no topo da pirâmide, na farmácia. Entendeu? Você até encontra no meio da pirâmide. Tem várias empresas que produzem seu produto fora, né, devido à nossa lei, e importam para o Brasil, né? Mas eles também têm esse trabalho de acolhimento. E na base dessa pirâmide, entendeu? Eu falo que é fundamental a existência das associações é para isso. Não só pela acessibilidade, mas também pelo acolhimento. Porque você pega pessoas ali, cara, em pleno desespero, entendeu? E eu já acompanhei de perto várias associações aí, cara, o trabalho delas, e eu digo, cara, é excepcional, não tem nem... Me falta até palavras para conseguir elogiar o trabalho que eles fazem e para mostrar o quão fundamental é a existência delas. O pó de flor evoca o poder das flores, fazendo a apologia de todos os seus primores. Eu tô aqui, Olha, eu tô aqui com o Dave Coutinho, do Smoke Buddy, cofundador desse grande portal de comunicação canábica brasileira. A PL 399, Dave, conta com seu apoio crítico. Muita gente fala disso, de apoio crítico. Como é que você vê hoje em dia isso? conta com o meu apoio crítico, né? Até porque eu vejo que não adianta a gente ser radical, entendeu? Até porque antes da PL 399, vou citar um caso aqui. A maconha, a primeira vez que chegou no Senado foi lá em 2014, entendeu? Através de uma gestão pública que é a SUG 8, de 2014, que começou em 2013, né, quando foi ao ar naquele ex-cidadania, que é onde o cidadão poderia propor uma ideia legislativa, e se aquela ideia ali que ele estava propondo alcançasse 20 mil apoios, ela entrava na pauta de discussão das casas ali. Então, assim, a primeira vez que a maconha chegou, até digo, ao Senado brasileiro, foi assim, foi através de apoio popular e de força popular. E ali também se desencadeou que essa explosão e de explanação, vou botar assim, das pessoas se explanando que tem a necessidade do uso terapêutico da maconha, do uso medicinal, que também automaticamente gerou lá as judicializações, né, dos salvos-condutos para cultivo, as autorizações das associações e tudo mais. Então, assim, imagina se lá em 2014 eu fosse radicalmente contra isso. E nós não fomos, entendeu? Não era dos melhores mundos, Uhum. mas a gente lutou para que ocorressem todas as audiências públicas, foram 8 audiências públicas. Eu até digo que conseguiu em tempo recorde 20 mil apoios, porque na época nós fechamos todos os grupos das Smoke Buddies e falamos que só depois que atingisse os 20 mil apoios lá necessários para virar uma ideia legislativa, a gente abriu o grupo para a galera poder postar de novo. Então, em 3 dias, cara, tinha 20 mil pessoas, 22 mil assinaturas. A ideia foi proposta pelo analista de saúde, o falecido André Kipper, que trabalhava na Fiocruz. Legal. E, cara, dela começou a girar várias outras coisas, outras SUGs, outros PLs, entendeu? Outros projetos de leis. E tem aí a que você me perguntou, a 399, né? Eu tenho meu apoio crítico porque eu falo duas coisas. Um, que a gente precisa avançar, seja da forma que for. E outra, cara, as leis foram feitas para serem alteradas, entendeu? Tá aí de exemplo aí o próprio Uruguai, que regulamentou, estão alterando aí a lei, em breve aí vai vir uma alteração da lei uruguaia. No Brasil é a mesma coisa com várias outras leis, entendeu? Então por que com a maconha não pode ser? A partir do momento que eu coloco um posicionamento mais radical de que não, basta PL 399,
diga não à PL 399, cara, eu veto qualquer tipo de avanço, entendeu? Entendi. E eu até falo, no momento que nós vivemos hoje, o mínimo avanço possível é para ser considerado. Pode crer, porque vai aos pouquinhos mesmo, né? Do jeito que é o Brasil, essa Não adianta resistência a gente toda. ficar naquela visão utópica de que não, tem que ser, cara, aquela legalização no formato X ou no formato Y. É outra coisa também que eu digo, não adianta pensar no formato canadense, colombiano, norte-americano, uruguai, a gente tem que ter o formato brasileiro para uma regulamentação eficaz. E isso não vai sair na primeira lei, entendeu? Isso vai sair nas alterações dessa lei. Entendeu? Aí que a gente consegue conquistar, entendeu? E lutar para aquilo tudo que a gente já falou, até inclusive aqui, por exemplo, a reparação social, entendeu? Várias outras coisas. Pode ser que no primeiro momento realmente não vai vir com uma reparação social. Vamos fazer que nem o povo de Nova York, entendeu? Falar, não, a gente só aceita a lei se tiver, cara. Pressionando, né? Exato. Então, assim, a gente não pode ficar com esse pensamento radical de que, não, só a lei do jeito que eu desejo. Porque, como eu falei, cara, somos diversos, eu penso diferente de você, entendeu? Então, aquilo que às vezes para você é bom, para mim não vai ser, e vice-versa. Então, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum se ficar esperando um denominador comum bom para todos, entendeu? Porque não vai ter, entendeu? Vai ter gente que vai achar que, cara, porque é muita coisa, isso e aquilo, mas tá, cara, vamos avançar, entendeu? Mas Vamos não levar tem o um debate à frente. perigo deles proibirem os brasileiros de plantar para só as grandes empresas transnacionais poderem plantar e venderem depois seus remedinhos na farmácia a esses preços exorbitantes? Esse é o perigo que a gente corre, né? Um risco. Mas aí entra, vou mencionar o André Barros de novo, que eu sou muito fã desse cara. Eu também, pô. Que aí é o que ele fala, cara, aí entra a questão do livre mercado, entendeu? A partir do momento que, pô, beleza, vai autorizar para as grandes, entendeu? O pequeno vai ter que ter esse poder também, entendeu? No fim das contas, eu espero que no futuro a maconha seja que nem um tomate, entendeu? Se eu quiser cultivar no meu jardim, eu vou cultivar de forma orgânica. Se quiser comprar na feira, compra, né? Se eu quiser ter uma fazenda para cultivar tomate, para vender para os hortifrutis da vida aí, eu vou ter, entendeu? Se eu quiser ter um hortifruti vendendo tomate, também eu posso ter. Então é isso, cara. Para mim, no futuro, o ideal para a maconha é isso, que a maconha seja que nem um tomate. Você possa cultivar no seu quintal. Se você não gosta Muito de cultivar, bom. não tem tempo, você vai ali na lojinha, vai comprar ele de uma forma legal, entendeu? E é isso, cara. Ninguém morre, ninguém mate. Eu acho que aquele slogan do petróleo é nosso tem tudo a ver com a maconha, né? A maconha é nossa também, né? Você acha que o agronegócio está de olho na maconha? Olha, se não tá perdendo tempo, entendeu? Porque deveria estar, porque se for pensar, cara, é uma colheita curta, uma cultura, né? De curto tempo, então você, cara, você pega, cultiva ali, cara, daqui a alguns meses você está colhendo, menos custosa em relação a recursos, Verdade. recursos hídricos e, cara, até mesmo de nutrientes e tudo mais. E vale, entendeu? Vale se bobear mais do que muita coisa, muita commodity aí do mercado, mais do que o algodão, mais do que a soja, mais do que qualquer outra parada. Então, assim, se o agro não tá de olho, eu até falo, tá perdendo tempo, entendeu? Porque já deveriam estar. Eu acho que eles estão, sim. Inclusive de estarem mudando, né? Os campos de soja para campos de maconha. Vamos falar com a Simone Tebet, que ela agora está do nosso lado, quem sabe, né? Você sabe se a PL 399 ela proíbe agrotóxico? Fala disso? Não sabe, né? Não, eles não falam sobre isso. Aqui, não fala sobre isso, porque, como eu falei, né, cara, nada que vier, vou botar assim, dos caras engravatados que fazem politicagem, vai vir, cara, do jeito que a gente deseja, entendeu? Então a gente vai ter que ir alterando. E também vai depender das outras agências, né? Tipo a própria Anvisa, por exemplo, vou criar um café canábico, entendeu? Vou criar um azeite para botar na salada canábico. Cara, vai ter que ter uma chancela aí da Agência de Vigilância Sanitária. Então, assim, isso é o que eu falo, não é o trabalho de um poder apenas, entendeu? São vários poderes e agências que vão estar por trás ali trabalhando junto para que o consumidor final, entendeu, receba um produto de qualidade. Pode crer. A maconha tem um aproveitamento de até 100%, né? Até para ração animal.
ela pode ser aproveitada, né? Dá até para fazer sapato, né? É uma coisa impressionante. Nada da planta vai para o lixo, entendeu? Só vai para o lixo se a pessoa assim colocar no lixo, entendeu? Porque todo o restante dela, cara, vai ser aproveitado. Ó, para você ter ideia, eu já tomei banho com bucha feita de raízes de maconha. Tá vendo? Que maravilha. É uma parada assim, é um barato, cara, é um diferencial. Claro. É algo completo. Eu jamais imaginar, cara, raiz serve para alguma coisa? Puta, olha, verdade, serve. Que maneiro, cara. Então você acha que não tem um modelo regulatório ideal ainda para o Brasil? Né? A gente tem que ir conforme as circunstâncias. No Brasil não, a gente tem que ir cavando de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos momentos, porque foi o que eu falei, se fosse pensar no modelo regulatório lá em 2011, assim que foi criada as Smoke Buddies, era um modelo que ia focar somente no consumidor adulto, entendeu? O vulgo usuário recreativo, que é um termo também que eu acho que já... Tem nada a ver. Caiu em desuso. Entendeu? Então é aquilo. Ia focar exclusivamente no consumidor adulto. Não ia focar, às vezes, talvez, no consumidor paciente, vamos botar assim, né? Que hoje a gente tem muita gente de usuário a paciente. Eu mesmo saí de usuário para paciente. Porque todo mundo, na verdade, é paciente. É uma automedicação, né? Automaticamente você tá ali, cara, todo baseado tem poder terapêutico. Para vários males, né? Psicológicos, físicos, espirituais. Eu bato nessa tecla, porque é aquilo, você chega em casa depois de um dia agitado de trabalho, comigo era assim, entendeu? Saía do escritório, cara, ali, cabeça fervendo e tudo, pô. Fazia questão, às vezes, de descer 2 quilômetros antes da minha casa, botava o MP3 no ouvido, cara, acendia um baseado, vinha caminhando para casa, chegava em casa zen, tranquilo, entendeu? E não precisei usar opioide nenhum, entendeu? Para controlar o meu humor, para balancear o meu humor. Então, assim, desde aquela época, cara, eu já consumindo dessa forma... Nem antidepressivo, nem nada disso. Consumindo aqui, né, ó, baseado, cara, já era terapêutico. E hoje em dia, mais do que nunca, tá provado isso, cara. Que todo consumo de cannabis tem sua finalidade terapêutica. Sim, mas esse estigma do maconheiro é difícil de ser quebrado, né? Eu acho que a gente vai ter que esperar mais de uma geração para superar isso, né? Olha, Alexandre, difícil não é impossível, entendeu? Não, foi aquilo que eu falei. Quando no escritório descobriu que era maconheiro, as pessoas falam assim, mas como assim? Entendeu? Então, é aquele cara de você acolher aquela pessoa mesmo ali com a doutrina mais proibicionista, porque, cara, ela foi criada a vida inteira ouvindo aquilo, que maconha faz mal, maconha mata, maconha blá, e você apresentar o quê? Uma outra visão, entendeu? Não é assim, entendeu? Senta aqui que eu vou conversar. Fiz muito isso antes mesmo até de Smoke Buddies. E hoje em dia faço aí cotidianamente, né, com a SB. Você ainda fuma do Pren Kush? Ou só flor hoje em dia? Não, ó, eu até tinha falado Pren Kush. Né, tinha mostrado aí as florzinhas, mas não, também fumo Pren Kush. Inevitavelmente, é o produto que hoje é mais fácil ter acesso dentro do Brasil, entendeu? Não é, se eu pudesse escolher, entendeu? Eu falei, qualquer um se pudesse escolher, né? Olha, tem minhas desconfianças aí, porque eu vejo às vezes umas defesas aí pelo prensado que, olha, chega a beirar um absurdo. Não, mas aí é pelo social que o pessoal fala. Defender o prensado, cara, é a mesma coisa você defender aquele cigarro contrabandeado, entendeu? De produção duvidosa que vem ali pela fronteira do Paraguai. Não, o pessoal defende porque os pobres... produto que não tem qualidade, entendeu? Que, cara, foi feita nas coxas, literalmente. Acho que se fosse nas coxas, seria menos sujo, entendeu? Foi feito no chão, numa lona. Matias Max já retratou bem como é feito aí numa matéria da gente. Aquela viagem que ele fez do Paraguai, né? Exatamente, de como nasce o prensado. Como nasce o prensado. Dê uma muito busca maneiro. Aí, joga no Google aí. Já entrevistamos o Matias também aqui. Provavelmente ele deve falou sobre isso, exato. Então, cara, ali você consegue ver, cara, naquilo, você na hora que tá ali chavando, desbelotando teu prensado, você encontra um insetozinho, aí tu começa a entender. Putz, mas ainda tem prensado bom também, de vez em quando aparece. Tem uns verdinhos. De vez em quando. Mas é raro. Vamos combinar que é raro. Além de estar cada vez mais raro, né, convenhamos, né, cara,
é muito mais caro do que o produto que às vezes é comercializado dentro de uma comunidade, entendeu? Ou até mesmo na pista. Então, assim, acaba não sendo acessível para todos. Então, assim, apesar dos pesares, sim, também consumo prensado. Eu também. Acho que todo mundo, né? Não tem que fazer, cara, entendeu? A gente não Até porque vive é ainda muito caro também a flor, né? Para a quem gente gosta de não vive no consumir modelo industrialmente, regulatório. Exato. Ó, para quem fuma muito, né? a gente tem um artigo, tipo eu, né? A gente, que é professor que fuma muito. A gente tem um artigo nas Smoke Buddies que foi produzido aí em meia dúzia de cabeças, né? Que eram várias pessoas ali produzindo esse artigo, que a gente levanta o preço da maconha no Brasil. E, cara, se a gente for pegar assim, no mercado cinza, no mercado não regulamentado, que são das flores importadas, por exemplo, o grama chega a custar uma média de R$ 70. Então, a gente já tem hoje, dentro do mercado regulamentado, que são essas flores importadas, que são ricas em CBD, Caríssimo. o grama já custando R$ 35. Quer dizer, está saindo a metade do preço de um Baixou. produto do mercado cinza. Então, assim, a tendência é essa. A regulamentação também ajuda a empurrar o preço do produto para baixo, porque Com certeza. é aquela lei da oferta e procura, né? Então, isso faz com que o cara que está vendendo ali, o varejista, entendeu? Coloque o preço que queira. O produto, para atravessar uma fronteira até chegar no Rio de Janeiro, vai ter que passar por várias fiscalizações. São vários pagamentos ali para as autoridades. Isso que encarece mais do que tudo, né? E isso vai a ilegalidade encarece. Exato. A ilegalidade, ela traz isso, entendeu? Além de você vitimar quem nem consome, você, para quem consome, cara, ela gera um produto mais caro, de baixa qualidade, entendeu? Porque se hoje existe o prensado, porque é a forma de você armazenar num menor volume uma maior quantidade de erva, entendeu? Então, assim, o que eu falo, é fruto da proibição. Claro. Se não fosse, duvido muito eu maltratar desse jeito. Prensando flores, entendeu? Pois é, não tem sentido, né? Mas, enfim, ainda consumo prensadinho. A cena canábica tá muito diferente hoje em dia do que quando você começou há 11 anos, né? Hoje se fala muito mais sobre o assunto, né? Tá, sem dúvida. Eu acho que tem evolução, entendeu? Então, assim, a cena canábica também evoluiu. Eu até brinco, né? Saiu um pouco daqueles gritos: ei, polícia, a maconha é uma delícia, para argumentos ali mais adultos, mais sérios. Mais ferrenhos, né? Aquele que vai apertar na ferida, assim, da pessoa, entendeu? Taxativo, né? Se você tivesse uma incisivo. criança com autismo, entendeu? Se você tivesse uma criança com síndrome de Dravet precisando daquilo, entendeu? Você ia sustentar esse teu proibicionismo sabendo que aquilo ali pode ser uma qualidade de vida para o paciente, que é a criança, mas também para toda a família. Mas espera aí que o Conselho Federal de Medicina agora tomou uma decisão que muita gente está achando que é um retrocesso, porque eles querem restringir, né, a prescrição de maconha medicinal para algumas doenças, né, poucas. Eles querem que os médicos não possam prescrever para a quantidade de doenças que já estavam, males que já estavam sendo prescritas antes, né? O que ocorre? Se você for olhar a resolução, essa nova resolução que saiu, se não me engano, foi dia 17 ou dia 14, alguma coisa assim, ela é uma atualização da resolução que foi feita lá em 2014. Então, assim, o que acontece de uma resolução para outra? Ela flexibiliza em relação ao tipo de profissional médico. Antigamente eram 2 tipos de profissionais, isso ela tira dessa nova resolução, entendeu? Bota lá que profissionais de saúde podem prescrever para aquelas determinadas condições. E eles tentam fechar um leque de, se não me engano, são 3 condições, e isso não vai vingar, entendeu? Porque epilepsia refratária, síndrome de Dravet e mais uma, acho. Isso. O mesmo conselho que está querendo vetar isso é o mesmo conselho que há 2 anos atrás estava defendendo a liberdade e autonomia médica para prescrever cloroquina, pois é, entendeu? Para tratamento de Covid. Então, assim, me desculpa, mas o conselho... São os cloroquiners que estão fazendo isso. Não tem muita autoridade, vamos botar assim, autoridade para falar do que o médico pode ou não fazer. Ou seja, esse Conselho Federal de Medicina é bolsonarista, né? Vamos falar com tudo. Sim, tem. Essa nova resolução que eu até falo, que a atualização da de 2014, ela vem na realidade, cara, eu acho que mais como uma politicagem em vésperas de segundo turno.
entendeu? Até para causar ali uma cortina de fumaça em várias outras coisas e tudo. E é o que tem acontecido, mas por um lado eu vejo positivo toda essa movimentação, porque estão fazendo ali com que os médicos continuem afirmando que, cara, vamos continuar prescrevendo, a gente já prescrevia, porque se você for olhar a resolução de 2014, também proibia uma porrada de coisa, entendeu? Não permitia prescrever para várias outras condições, e os médicos, pela sua autonomia e liberdade médica, e aquilo, né, a decisão do paciente, eles passaram a prescrever, e o Conselho não fez uma inquisição, uma caça às bruxas, entendeu? Claro, notificou um ou outro médico aí, mas foi algo mais... Mas assim, não caçou o CRM daquele médico, entendeu? Não caçou o registro do médico. Notifica o médico, beleza. A maioria dos médicos que foram notificados hoje pelo Conselho, cara, são médicos que são militantes, entendeu? Pela causa. Então, assim, eu até falo, o Conselho vai estar comprando briga com as pessoas erradas, na realidade, e eles estão vendo que, cara, uma pressão popular, tanto de médicos, pacientes, e até mesmo não pacientes, como da sociedade civil, entendeu? Comunicando que o que eles estão fazendo é errado. Tanto que eles chamaram aí, notícia mais recente do Conselho é que eles vão abrir pública, né, para as pessoas opinarem em relação a isso. Isso que é importante. Então, David, para encerrar aqui, passou rápido, né? Já tem mais de uma hora de programa. Passa. Eu sou bem suspeito porque eu gosto de falar, né? Então tu pega assim uma pessoa que é boa de papo, a gente deixa aqui, vai bater papo por 3 horas. Eu ainda vou entrevistar mais uns 3 hoje. Então, qual a sua expectativa assim, para os próximos anos com relação a essa questão da regulamentação, da legalização? Você é otimista? Só para a gente encerrar aqui o papo para cima, né? Sou otimista e dependente, claro, torcendo muito aqui para que o atual governo caia, né, e comece o novo. Se Deus quiser, né? Mas, independente de qual governo estará ali naquele momento, eu sou muito otimista porque hoje todas as mudanças que ocorreram em relação à maconha dependeu exclusivamente da sociedade, entendeu? Não dependeu dos políticos e da politicagem. Dependeu muito do judiciário. A mobilização social, né? Então, exatamente isso. Então, independente, cara, seja um governo de direita, de esquerda, conservador, liberal... A gente tem que continuar militando. Com um governo mais liberal, né, a gente consiga avançar mais, do que com um governo mais conservador. Mas eu sou otimista que a gente vai continuar tendo avanços, porque se a gente fosse olhar lá em 2011, era só o prensado, entendeu? Em 2014 começaram a surgir os extratos, os óleos, as associações... Em 2018, as importações de óleos e outros produtos. Foi avançando, né? Você tem importação de óleo, gominha, creme para pele, creme para dor, entendeu? Flor. Então, assim, se a gente for olhar, cara, independente do governo, de direita ou de esquerda, os avanços que ocorreram na maconha no Brasil foram graças à pressão social e popular. Isso, muito importante. Muito importante nada disso teria sido feito. Tem muito político que embarca aí, ajuda, claro, com certeza, sempre. A gente também depende deles, né? Até mesmo porque nós elegemos os políticos para nos representar, né? Certo. Muitas vezes não chega a esse ponto, né? Mas os avanços que a gente tem, eu espero que a gente continue avançando, foi graças e será graças a isso, cara, a população. Valeu, David. Esse é o Flor Podcast, o programa Cabra da Peste. Nós entrevistamos aqui o David Coutinho, jornalista especializado em cannabis. Grande David, valeu, cara. Obrigadão pela tua entrevista, pelos esclarecimentos, pelo papo bom. Até uma próxima aí. Eu que agradeço, meu querido, não só você, mas a todos os telespectadores aí do Flor Podcast. Valeu, meu amigo. Grande abraço aí. Tchau. Abraço. Dá mais um.